Alô, gente querida de Deus, cá estamos nós para a reflexão de hoje à noite e que nessa quarta-feira Deus possa visitar a gente com a sua palavra, e essa palavra é bênção para a vida daqueles que se dediquem a ouvi-la com atenção. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje em Lucas capítulo 8, a partir do verso 43, que é o caso da mulher com fluxo sanguíneo. O texto bíblico de Lucas capítulo 8, a partir do 43, diz: certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia e ninguém podia curar, e gastara com médicos todos os seus haveres, veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse milagre que aconteceu aqui, queridos, é bom a gente deixar registrado uma coisa. Ele aconteceu no intervalo entre um outro milagre que Jesus estava indo realizar. Era uma espécie de um sanduíche de milagres. Jesus estava cuidando de outra tarefa, de outra vida que deveria por ele ser abençoado, que era a filha do Jairo, que era um primaz da sinagoga. Foi quando Jesus ia se dirigindo para a casa de Jairo para proclamar aquele Talita Cumi, para que aquela menina pudesse voltar a viver, que ele se depara com essa cena em que a mulher se aproxima de Jesus, ela enferma, e se aproxima de Jesus com a intenção de querer tocar, porque ela imaginou com ela. A sua fé a levou ao seguinte exercício mental: se eu chegar até ele, se eu me aproximar dele, e eu conseguir tocar, nem que seja nas orlas das suas vestes, eu vou ser curada. Essa era a proposta da fé daquela mulher, que nem nome tinha. Mas é bom a gente fazer uma pequena abordagem sobre o contexto em que aquela mulher vivia. O que faria aquele povo que tinha a mente veterotestamentária se ela visse uma mulher, se aquele povo visse uma mulher imunda sair no meio da galera, no meio da multidão, se esbarrando em todo o mundo, tendo um fluxo sanguíneo, uma hemorragia, uma menstruação que ela não conseguia conter? O livro de Levítico fala assim, lá no capítulo 5, verso 3. Quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, e lhe for oculto, e souber depois, será culpado. Pela lei de Moisés, a mulher com fluxo sanguíneo era considerada uma mulher imunda. Esse é o termo. Por mais chocante que seja para a nossa mente moderna, naquela época era assim que as coisas aconteciam e era assim que as coisas eram tratadas. O próprio livro de Levítico, agora no capítulo 15, verso 25, diz:
Também a mulher, quando tiver fluxo de sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo que a sua menstruação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será considerada imunda. Então, a mulher como essa aí, que durante 12 anos da sua vida, ela tinha uma incontinência sanguínea, uma hemorragia constante. Era uma mulher que vivia com essas dores, com esse desconforto durante 12 anos da sua vida. O que representava uma mulher sofrer de hemorragia crônica, uma hemorragia constante naquela época? Como é que a gente pode dimensionar, irmãos, a fé daquela mulher? Como aquela mulher sairia da casa dela com a censura dos vizinhos, porque se ela está 12 anos com uma doença, é provável que as mulheres, as vizinhas, soubessem dessa doença dela. Como é que ela poderia sair de casa se ela não podia se aproximar das pessoas? Se ela não podia ter contato com as pessoas, porque a lei era rígida naquela época? O que fariam os próprios religiosos se vissem aquela mulher imunda no meio da multidão, mesmo que ela estivesse no meio daquela multidão, buscando socorro em Jesus, porque ela sabia dos poderes que Jesus tinha? Essas perguntas, queridos, elas nos devem fazer refletir sobre a nossa própria religiosidade. Além da dor física, aquela mulher sofria a dor do preconceito. Ela não podia ir às festas religiosas, ela não podia ir com as outras mulheres na parte que lhe cabia da sinagoga para cultuar a Deus. Havia então um bairrismo em torno daquela mulher por causa da doença, claro, involuntária que ela carregava no seu organismo. Ela não tinha culpa de estar com aquela doença, mas ela tinha toda uma carga que pesava na sua mente, porque a doença a desabilitava a fazer as coisas que as outras mulheres faziam. Portanto, ela vivia confinada. Era como hoje as pessoas são confinadas por causa da Covid. As pessoas são obrigadas a cumprir uma quarentena. Hoje, se a gente vê uma pessoa, está em algum lugar, a pessoa tosse, a pessoa já fica toda cheia de medo de se aproximar daquela pessoa que está tossindo ou que está lacrimejando, coisas do gênero. Há duas coisas, queridos, que eu gostaria de abordar no caso naquela ilustre desconhecida. A primeira coisa é a fé que aquela mulher tinha. Embora ciente dos riscos de ser surpreendida, a mulher entrou no meio da multidão e, ao chegar por trás, tocou na orla das vestes do Senhor Jesus e logo, diz a palavra de Deus, ela recebeu aquela bênção. O seu desejo de cura foi maior do que o risco que ela estava correndo. A sua fé viu que bastava ela tocar na orla das vestes do Senhor e ela seria curada. E assim foi. E logo registra o texto sagrado, ela ficou sã. A bênção que aquela mulher recebeu foi pagamento pela ousadia que ela teve em uma época em que o rigor era tão grande com relação à doença que ela tinha, que ela foi recompensada por esta abençoada cura. Mas a segunda coisa que eu gostaria de ressaltar é a exposição. A bênção foi dada por Jesus instantaneamente, na hora que ela estava ali. Mas havia uma segunda coisa. Ela ficou com medo. Ela ficou trêmula, diz o texto sagrado. Ela começou a pensar que
Ela não podia revelar ali a sua própria situação e a sua identidade. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? Eu posso imaginar como aquela mulher ficou apreensiva com a possibilidade de ser descoberta. Aquilo ali era um ato subversivo. Ela procurando um homem para tocar em Jesus, no caso, para receber uma bênção. E ela podia estar pensando com ela: será que ele vai me expor por eu ter saído na multidão sendo imunda? O que dirão os seus discípulos? O que dirá a multidão, sabendo que eu transgredi a lei? Será que todos ali serão forçados ao confinamento para cumprirem o tempo dito da lei para a purificação? É como se fosse o que hoje a gente chama na Covid de fica em casa. Naquele tempo, as pessoas eram confinadas. Não podia tocar no defunto, não podia fazer outro tipo de coisa, que a pessoa era tida como imunda e, portanto, tinha que ir para uma quarentena, para um confinamento. Olha o que diz Números, capítulo 5, verso 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e todo o que padece de fluxo e todo o imundo pelo contato com mortos. Assim era que as coisas aconteciam naquela época. Queridos, o que há de tão especial no milagre daquela mulher para constar nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? Todos três fizeram questão de constar este milagre. As questões rodavam na mente daquela mulher e Jesus continuava a perguntar: quem me tocou? Pedro então vai e repreende Jesus. Pedro sempre querendo mostrar para Jesus que as coisas não eram bem daquela forma. E Pedro chega com Jesus junto com os discípulos e diz: mestre, a multidão te aperta e te comprime, te oprime. E tu dizes: quem me tocou? Aqui é que a gente percebe, irmãos, que Jesus estava procurando aquela mulher na multidão. Jesus estava tentando localizar aquela mulher. Ele continuou a olhar para a multidão procurando alguém, estava procurando aquele gesto de fé que ele procura hoje na nossa vida. Ele estava procurando gente que está disposta a ir até o final por causa do seu projeto de fé. Talvez aquela mulher confusa, com um misto de prazer e medo, prazer pela cura e medo pelo preconceito. Antes dela revelar-se, ela sabia que ela era uma contraventora. Ela estava ciente da sua situação. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, fala claramente isso. Ela estava temendo e tremendo. Temendo e tremendo, prostrou-se diante de Cristo e disse toda a verdade. Ela abriu o jogo naquela hora. Ela contou toda a verdade sobre a sua situação no meio daquela multidão. O texto bíblico que nós lemos, o de Lucas, diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Ou seja, ela declarou toda a verdade que é citada aqui em Marcos. A causa por que lhe havia tocado e como logo fora curada. Então a mulher resolveu, irmãos, abrir o jogo. Ela falou para Jesus tudo aquilo que tinha acontecido com ela, o seu sofrimento, a sua dor. É como quem diz: eu vou ver o que vai acontecer, o que vai dar nisso aqui. O que
a turma da religião antiga, o que essa turma vai falar em termos de críticas da minha atitude de sair como uma imunda no meio do povo para querer alcançar uma bênção da saúde física, a cura divina? Jesus acalmou aquela mulher, acalmou a sua preocupação, a sua ânsia. Eu posso entender perfeitamente mais este gesto nobre do Senhor Jesus. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Tudo o que aquela mulher precisava ouvir para a segurança, para o conforto dela, para o consolo espiritual dela, ela ouviu naquela frase tão singela do Senhor Jesus. E porque Jesus honra as pessoas que sustentam a sua fé, não só no discurso, mas sustentam a sua fé nas atitudes, sustentam a sua fé na hora em que a maré não está tão a favor. Aquela mulher, por conta da sua fé, ela foi tratada por Jesus como filha. Ele diz: filha. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi salva. Ele diz: a tua fé te salvou. Aquela mulher, ela foi achada no meio da multidão e ela foi despedida em paz. Ele diz: e ser curada deste mal. Queridos, a confiança dos médicos levou a gastar tudo que aquela mulher tinha em termos de recursos financeiros. A gente observa que desde aquela época haviam os bons e os maus médicos. O bom médico, que é o Senhor Jesus, fez aquela cura maravilhosa. Mas ela tinha passado por outros médicos que levaram daquela mulher todos os seus recursos. Como hoje nós temos bons médicos e há médicos que só pensam em ganhar dinheiro. Aquela mulher, ela caiu no médico certo, nos braços do Senhor Jesus, e recebeu a cura que ela tanto precisava. Nós estamos vivendo um tempo pandêmico, um tempo que nós precisamos tanto de cura, um tempo que nós precisamos tanto de convalescência, de recuperação, de liberação de saúde para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos queridos consanguíneos, para os nossos queridos na fé. A confiança dos médicos levou aquela mulher a gastar tudo, mas a confiança em Cristo levou aquela mulher a desafiar o peso da lei, que empurrou tantos para aquele abismo de crendices frias que contaminaram a velha religião abraâmica. As pessoas, quando elas se afastam de Deus, mesmo estando no arraial dos santos, quando elas se afastam de Deus, elas começam a querer implementar no meio do povo de Deus a velha religião do rigor, da lei tacanha, daquilo que sopra contra a alma das pessoas. A lei não se importava com 12 anos de tentativas frustradas. A velha letra não se importava com as desventuras e dores daquela mulher, mas a graça de Deus a acolheu. Aquela mulher se sentiu gente novamente, se sentiu incluída novamente. Jesus trouxe para aquela mulher o renovo de esperança que ela tanto estava precisando para a sua vida. Aquela mulher entrou para as páginas da Bíblia Sagrada pela bravura da sua fé em Cristo. Era tudo o que ela estava precisando. E foi a sua coragem, a sua determinação
que a levou a ir contra tudo e contra todas as circunstâncias, incluindo o preconceito, para poder chegar até Jesus. Por isso, o toque daquela mulher nas vestes de Jesus foi um toque especial. E é aí que a gente separa orações de orações. E a gente tem que pensar nisso. Como é que vai a minha oração? De que maneira eu tenho me aproximado do Senhor Jesus? Como é que está a minha religião, o meu religare com Deus? Nós vamos viver essa nova religião que é fruto de um primeiro amor que se conserva no decorrer dos anos? Ou nós vamos nos contentar com a religião mofada que é formada pelos homens? Nós temos que pensar nisso e pedir para Deus que o Senhor, na sua infinita misericórdia, recolha a nossa oração e que o fruto do nosso testemunho redunde em uma oração eficaz e que seja uma oração que consiga alcançar não só as orlas dos vestidos de Jesus, mas que consiga alcançar o coração de Jesus, para que ele possa suprir as nossas necessidades. Eu sei que esses dias, essas noites, essas madrugadas, tem chegado um infinito número de orações nos céus. E nessa triagem toda, eu não sei como é que está a sua oração. Mas nós temos que pensar nisso. Senhor, dá-me qualidade para a maneira como eu me aproximo de Ti, para que a minha oração de fato possa ser recebida e ser respondida pelo Senhor. E por falar em oração, eu quero que você desligue agora o celular e você faça junto com quem está perto de você agora a sua oração. E gaste um tempo na presença de Deus e faça valer a sua bendita voz nos ouvidos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.